Boa noite. Com muita satisfação, mais uma semana para nós, refletindo sobre o Evangelho, sobre nossas vidas, sobre a nossa evolução. É o que é relevante. Muitas pessoas têm estado inquietas, muito inquietas, com questões políticas, com muitas questões difíceis. E às vezes, pelos discursos, pelas falas, nos parece que há um distanciamento da compreensão, não vou nem dizer da fé, mas da compreensão de que existe um Deus. Uma das primeiras perguntas no livro dos Espíritos, se Deus existe. E se fala muito na doutrina e em várias religiões e doutrinas, mas para nós, na nossa linguagem, que não existe acaso, que Deus existe, que Ele só quer o nosso bem e que, para nós espíritas, cada dia, cada momento, é um momento de nos instruirmos, trabalharmos e nos esforçarmos no bem. Como diz lá no livro Boa Nova, o maior papel do Cristo teria sido desenvolver, plantar também o reino de Deus dentro de nós. E fica uma pergunta que Jesus fez aos apóstolos em uma das passagens do livro Boa Nova, do irmão X. Quando os apóstolos estavam muito preocupados com a opinião, com a divergência dos outros com relação ao posicionamento do Cristo. E o Cristo pergunta para eles, né, o que eles achavam e se eles já tinham desenvolvido o reino de Deus dentro deles, se já estava pronto. E é interessante refletirmos sobre isso. Para que serve uma encarnação? Pelo que nós passamos? Qual o motivo dos nossos problemas? Porque para nós as encarnações são para aperfeiçoamento. Os problemas são oportunidades. E em todas as situações que nós imaginarmos, eu lembrei daquele pastor Cláudio Duarte. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Agora, para nós fica a pergunta: se nós chorarmos, será que é por acaso? Será que é para o nosso mal? Mas para pensarmos assim, temos que lembrar e acreditarmos que existe Deus. E se nós formos os beneficiados com a venda dos lenços, é por acaso? É a mesma pergunta. Se nós entendermos que existe um Deus, nós não devemos colocar Deus em homens. Devemos? Pergunta de Paulo: fostes comprado por um bom preço, não vos façais servo de homens. Façamos a nossa parte, creiamos que Deus existe, tentemos desenvolver o reino de Deus dentro de nós. É isso que dá tranquilidade. Céus e terras passarão, não é assim? Mas essa palavra, ela não passa. Não só a palavra, mas quem tenta executar, vê melhorias. Porque nós ainda estamos numa fase muito de negociar com Deus. Alguns são indiferentes a Deus, outros de negociar com Deus. Ou seja, fazer algo porque Deus está vendo e fazer algo para se beneficiar.
Mas um dia nós vamos chegar à fase em que nós simplesmente vamos praticar o bem como um hábito. Como aquela música fala, um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro todos nós seremos anjos. É a escalada dos espíritos. Espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros. Mais felicidade externa tem quem mais felicidade interna tem. Porque a felicidade, como um valor espiritual, não é algo que pode ser conquistada materialmente. A felicidade é algo espiritual. Eu vi uma passagem interessante em um dos contos, ressalvado o engano, do Alcorão. Diz que vinha um jovem na frente andando, e vinha um grande mestre sábio atrás dele, e o jovem caiu num penhasco, e ele conseguiu se segurar numa planta, e o sábio começou a tentar pegar coisas, para ver se salvava o jovem. Ele deixou tudo, começou a arriscar a vida dele, para tentar dar a mão, e salvar o jovem. Diz a história que naquele momento, pela bondade do sábio, os céus se abriram e o anjo apareceu para ele e disse: pronto, você agora provou que você está digno do reino dos céus, você tem todas as vantagens do reino dos céus, venha. Aí o sábio olhou para ele e disse: mas o senhor tem um pedaço de corda? Ou seja, a preocupação dele não era sequer ir para o céu, a preocupação dele era fazer o que ele tinha de fazer na hora que ele tinha que fazer. O que era naquela hora? Ajudar o rapaz. Me dê a corda, depois a gente conversa sobre o céu. Talvez o anjo tenha tido vontade de dar outro céu para ele, se tivesse. Tudo bem, me consiga um pedaço de corda. Será que nós já estamos nesse nível? Da gente estar numa luta responsável por várias coisas nas nossas vidas e nas vidas em nossa volta, que estão no nosso círculo de influência. Não é círculo só de preocupação, de coisas que a gente não tem como modificar, mas de coisas que a gente tem como modificar, que somos nós mesmos, e ajudarmos a assumirmos as responsabilidades que nos aparecem. Será que nós já assumimos todas? Será que nós já estamos num nível de evolução que, se o céu se abrisse agora e nós tivéssemos, por exemplo, ainda trabalhos a fazer, atividades a fazer, cuidados verdadeiros que precisavam só da nossa atenção, será que a gente ia dizer: espera aí um pouquinho, céu, porque riqueza, eu tenho a minha responsabilidade aqui a cumprir? Será que nós já desenvolvemos isso? Então, a grande preocupação do espírita e do espírito encarnado deve ser com a sua evolução individual, transformar-se em uma pessoa melhor, porque quem se torna melhor faz o mundo à sua volta algo melhor. Reflexões interessantes. Quem entra pelo cano só pode sair por um canto. Por onde? Pelo cano. Quem está dentro de problemas é quem te colocou. Saia. Nunca faltarão oportunidades de atividade e de crescimento espiritual. Porque, na verdade, todos os problemas são oportunidades para nos tornarmos pessoas melhores. Eu vi um filmezinho de crianças que é Sing. Devem ter assistido, de animais que cantam. E eu achei interessante que o ursinho, que era o personagem principal, ele está no fundo do poço, quebrou.
E o amigo dele diz: rapaz, te conscientiza que tu está no fundo do poço. Qual é a vantagem que tem de uma pessoa estar no fundo do poço? Ele diz assim: bom, para quem está no fundo do poço, a vantagem que tem é que não tem mais para onde ir, a não ser para cima, porque para baixo não vai mais. Eu achei de uma sabedoria. Ele diz: quem está no fundo do poço só tem um canto para ir, para cima. Mas tem que querer ir para cima, porque se olhar para o fundo do poço, e deita e morre. Nós temos que acreditar na nossa potencialidade. Quantas coisas que o nosso materialismo faz com que nós nos distanciemos da grandeza que Deus tem para nós espiritual. E por que ela acaba em algumas religiões desaguando em depoimentos que também traz riqueza material? Porque há uma tendência de que os problemas materiais surjam na proporção dos problemas espirituais e das lições espirituais que nós temos que aprender. Quanto mais você melhora, você tende a passar por problemas menos materiais. Eu estou concluindo a releitura, o estudo do livro dos médiuns, achei interessantíssimo. Houve uma pergunta que fizeram aos espíritos: existem espíritos privilegiados? Olha a história do Cláudio Duarte. Enquanto uns choram, outros vendem lenhas. Por que você é o que chora? E lá no livro dos médiuns, faz-se uma pergunta aos espíritos. Olha a pergunta: existem pessoas preferidas pelos espíritos? Existe preferência? O que vocês acham? Sabe o que eles responderam? Existe. Como é ser preferido? É aquele que a gente tenta proteger o máximo possível. Mas por que não protege a todo dia? Disse: quem são esses preferidos? Aqueles que sabem seguir os nossos conselhos, os que são obedientes, os que acreditam. Aqui, vou ler com a expressão do livro, para não dizer que é uma interpretação. Porque tem gente que fica escutando, como dizem aí os sábios. Siddhartha Gautama dizia que quando o sábio aponta para a estrela, quem é materialista demais só olha para o dedo do sábio. Ele diz: olha para a estrela, rapaz. Tem gente que está escutando a gente falar só para ver vício de linguagem, erro no que está falando. Olha o que Paulo disse: vê tudo e retende o que é bom. Olha o que o Siddhartha disse: quando o sábio te apontar as estrelas, olha para as estrelas. Quando um problema se avizinhar, olha para a oportunidade. Quando algum homem achar que é mais do que você, lembre-se que mais do que todos nós é Deus. Até mal utilizam isso, mas isso é uma coisa que vem de dentro. Será que nós estamos seguindo os conselhos? Estamos estudando, trabalhando e nos esforçando no bem? Será que nós estamos fazendo nossa parte? Será que nós estamos agindo com resignação, entendendo que não existe acaso? Olha aí a pergunta. Livro dos Médiuns, página, na minha edição aqui, que é uma tradução do Herculano Pires, 309. Olha a pergunta: há pessoas pelas quais os espíritos superiores se interessam mais do que por outras, e quando julgam necessário, sabem preservá-las da mentira? Olha a pergunta. Eles respondem sim, e outros perguntam na mesa para os espíritos: mas isso não é parcialidade? Isso não é parcialidade.
é justiça. Quem está lendo o livro dos Espíritos sabe, tem uma parte lá num capítulo chamado a Lei de Justiça, diz, perguntam sobre a justiça dos homens e a justiça como lei divina. Ele diz, no dia que os homens aprenderem a serem mais reais e não serem imparciais, como assim? Ele diz, como é que você pode tratar o que é obediente igual ao que é desobediente? Como é que você pode tratar o que está no bom caminho e o outro que não está? Eles precisam de lições e tratamentos diferentes. Não sei se alguém já leu aqui o Livro dos Espíritos e ficou impressionado com essa parte. Porque conforme as suas imperfeições, você vai ter as orientações. E quanto mais imperfeito, você tenderá a não seguir nenhuma orientação. E eles precisam estar preparando quem? Os que estão seguindo, para ajudarem em quê? Na obra. Ah, mas Deus está aí. Está. Mas você sabe quantas vezes você está sendo procurado e você não está obedecendo ou seguindo? Existe isso ou não? Uma coisinha chamada orgulho. Egocentrismo. Você quer encaixar todas as leis para dar a lei do mundo. Você é Deus. Quantas vezes nós não agimos assim? Pense em cada vez que alguém aqui estourou alguma vez e disse um palavrão. Ou ficou com raiva. Eles dizem, mais do que por outras. E quando julgam necessário, sabem preservá-las da mentira. Isso não é parcialidade, é justiça. Os espíritos bons se interessam pelos que aproveitam os seus conselhos e se esforçam seriamente para se melhorarem. São esses os seus preferidos e os ajudam, mas pouco se importam com aqueles que os fazem perder o seu tempo em belas palavras. É forte. Doutrina base. Espírito de verdade. E o que é que a gente está lendo no livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns? Quando você está aqui com uma sintonia boa, quem se aproxima? Os bons espíritos. Se você mudar a sintonia, o que é que eles fazem? Eles brigam? Não, eles se afastam. Na hora que eles se afastam, os espíritos inferiores se aproximam. Quanto mais você obedece, mais proximidade e preferência de bons espíritos você tem. Quanto mais você se distancia, mais eles se afastam. Ah, mas ele me ignorou. Não, ele te deu um presente que a gente tem na matéria. Sabe como é o nome desse presente? Tempo. Ah, eu quero curtir mais e mais. Vai. Como foi que Jesus disse quando viu Emmanuel? Ele queria, enquanto senador, encontrar com o Cristo. Quando ele encontrou, ele disse, é um momento determinante na tua vida. Você vai me dizer se me segue agora ou daqui a mais algum tempo. Ele levou uma encarnação e 50 anos depois ele nasce e vem a ser um patrício que se torna cristão. Precisou de 100 anos. Gregório, no livro Libertação, que o Sérgio estava falando há pouco, só no plano espiritual, chefiando uma legião, ele tinha 500 anos. O que é que os espíritos bons fazem? Quer errar, meu filho? Não erre não. Mas eu quero, pois, o que é que ele diz? Vai. Aí ele tem outro do teu lado. Às vezes, né, a gente se questiona, como é que pode? Duas pessoas, às vezes, nascidas no mesmo ventre, olha a história de Isaú e Jacó, com personalidades tão diferentes. Um vai e outro não vai. Olha o filho pródigo e o filho bom.
levou o tempo, foi. E o outro, mas quando chegou, o pai dele deu tudo a ele. Vocês sabem, dinheiro não aguenta desaforo. Ele deu do que já tinha sobrado. Não quer dizer que se ele errar de novo, ele não perca o que ele tem e um dia ele não tem mais pai para dar, tem? E o outro continuou a prosperar. O outro já vivia independente do pai e não precisava mais tirar do restinho que o pai tinha para sobreviver. Não é isso não? A história do filho pródigo. O outro não precisava que o pai fizesse uma festa para ele. Ele tinha. Ele soube utilizar os talentos. Se ele quisesse, ele fazia uma festa. Então, tempo. E aí, na hora que esse filho pródigo voltar e quiser ser obediente, não é isso? Ele vai ser recebido, vai receber os talentos, mas ele vai receber de novo o quê? A oportunidade de reconstruir a sua vida. Não é interessante isso? Existem espíritos preferidos pelos espíritos superiores, pessoas encarnadas? Sim. Quem são? Os que seguem as orientações dos bons espíritos. Por quê? Porque se você não segue e não quer, o que eles fazem? Se afastam. Interessante ou não? Então, seja feita a vontade de Deus antes da nossa, mas para dizer isso tem que acreditar que existe Deus. O Hermógenes dizia, tipo um mantra, meu potencial de fé. Entrego, confio, aceito e agradeço. Vamos testar? Vamos tentar dizer? Entrego, confio, aceito e agradeço. Jesus lá no monte, Pai, se podes, afasta de mim este cálice, mas seja feita a vossa vontade antes da minha. Não vos inquieteis. Acha aí a preferência dos espíritos bons no Antigo Testamento. Aquele que habita sobre a proteção do Altíssimo, não é isso não? Está na sombra. 1000 cairão à sua esquerda, 10.000 à sua direita. Ele não temerá a seta que voa ao meio-dia. Não. Mas ele quis fazer a habitação onde? À sombra do Onipotente. Aí vem a pergunta, para quem está inquieto, pergunte a você mesmo, onde está o seu coração? Onde está a sua cabeça? Porque quanto mais eu vejo, quanto mais eu leio, quanto mais eu vivo, principalmente nessa doutrina que eu acho maravilhosa, que é o Espiritismo, eu me sinto mais seguro. Eu não coloco o meu poder superior em mulher, em homem, em trabalho. O meu poder superior é um só. Quem é? Deus. Nem em Estado, nem em política. Fostes comprado por um bom preço. Não vos façais servo de homens. Começa uma controvérsia, eu evito controvérsia. Eu disse, olha, na verdade, eu creio em Deus. Mas você é isso? E pronto.
Se eu estiver desenvolvendo bem o reino de Deus dentro de mim, eu estou próximo de bons ou maus espíritos? Bons. Se tiver bom, a pessoa quer entifar. O que os bons espíritos fazem quando entram numa sintonia diferente da deles? Eles se afastam. Eu me calo e me afasto. Mudo de assunto. Mas reflitamos hoje. Se toda coisa que está nos levando ao desespero, tem gente que quer se matar por vários motivos, se não é quando você coloca ou o Estado, ou uma mulher, ou um homem, ou um filho, acima de Deus, ou um corpo, ou um emprego, ou o dinheiro, ou a empresa. Nós não nascemos para isso. Nós nascemos a nível de encarnação para nos tornarmos melhores do que nós chegamos, para nos aperfeiçoarmos, para nos transformarmos. E isso é algo que está 100% no nosso círculo de influência. E que nós sabemos que não é tão fácil de praticar. E isso é o que preenche os nossos dias. Começar a praticar. Outro dia, uma pessoa discutindo que tinha testes para tentar trabalhar a redução do egoísmo. Aí dizia, faça no mínimo 2 coisas por dia que você entende que são boas e que você não tinha vontade de fazer. Todo dia. Começa por aí. Às vezes é pegar um livro que a gente não está fluindo nele, né, Sérgio? Sérgio estava conversando comigo agora há pouco sobre isso. A vida tem uma coisa chamada ritmo. Sem pressa, sem pausa. Segue. É bom ler boas coisas? Porque ler coisas ruins é melhor não ler. Então, vai devagar, mas vai. Uma hora você termina. Se tivermos humildade, chegamos a qualquer lugar. Mas a humildade, ela caminha junto com uma coisa chamada crença, fé na existência de um Deus que só quer o nosso bem. Aí tem humildade, aceita os desígnios e faz a sua parte, faço a minha parte. Me esforço a cada dia para ser melhor do que eu mesmo, sem querer ser melhor do que ninguém. E para quem não está combinando em sintonia, se afaste. Ai, você está dando desprezo. Não, dê tempo. Mas quanto tempo? Não importa. Pode ser 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos. Lembrei da história, a Assunção está aqui hoje, e o Flávio, da novela Casarão, né? Tinha um casal, não era? Quando se encontrava, dizia assim, mas você chegou tarde, ela se atrasou no encontro. 10 minutos, né? Só que na verdade, né, era uma história toda, uma vida inteira, que eles foram se reencontrar no final da vida. Aí ele disse para ela, você se atrasou um pouco. Ele disse, desculpe, só 30 anos. Era o tempo. Pode ser 300 anos, podem ser 100 encarnações. Essa não é a questão. A questão é que as coisas se resolvam, que as coisas fluam. Eis o mandamento. O evangelho de hoje, capítulo 15, item 4. Capítulo 15 é fora da caridade não há salvação. O item 4 é o maior mandamento.
Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este: Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Nem comecei ainda a ler o comentário dos Espíritos, mas veja se não bate com a nossa prece inicial. Onde está o teu Deus, meu irmão, minha irmã? É na política? É no Estado? É no emprego? É numa mulher? Num homem? No dinheiro? Perguntaram ao Cristo: qual é o maior mandamento, mestre? Amareis o Senhor Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Aí você diz: Pai, enquanto uns choram, os outros vendem lenço. Pois, Pai, eu estou aqui para o que o Senhor quiser. É forte. Pode procurar que 99,9% dos nossos problemas estão exatamente porque a gente não segue o primeiro mandamento. Por quê? Porque nós temos uma fé frágil. Toda coisa, um cachorro que passa na rua, a gente coloca Deus nele. E na maioria das vezes, nós nos achamos o próprio Deus, não o cachorro. Não tem uma explicação quando nós nos encolerizamos ou entramos em depressão, em angústia, que não tem a ver com egoísmo. E não tem nenhum egocentrismo que não tem a ver com a gente se colocar no lugar de Deus. O mundo não é como eu quero. Quem sou eu? Eu não gosto. Eu não gosto, eu vou morrer. Didi botava a mão na boca, né? Vou morrer, né? Não gosto, eu vou brigar, vou matar. Vou bater. Reflitamos. Se inveja, cobiça, preguiça, ira, a cólera, a angústia, o medo não tem a ver com a nossa falta de fé, com a nossa colocação, autocolocação no pedestal de deuses. E não sabemos lidar com isso. Nós temos o fluido, tudo vem de Deus, é a trindade, o espiritismo tem Deus, espírito e matéria. Deus criou tudo, eu venho de lá. Se você entender assim, para usar isso com humildade, como parcela que vai trabalhar junto para a melhoria do universo, vai ser bom. Mas se você entender que você pode ser essa parcela, que pode inchar tanto, que ficar maior do que o seu Criador, você se tornou uma coisa chamada câncer. Porque um câncer nada mais é do que uma célula que começa a se alimentar mais do que as outras. E ela vai crescer. Ficar grande, só que depois o corpo não aguenta. O começo parece bom, mas depois a queda é grande. A queda é grande. Comentário dos Espíritos. Caridade e humildade
tal é, pois, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o da perdição. Parece que a gente está dialogando com o texto, não é não? Confia em Deus, meu irmão. Beato Salu dizia, mais fortes são os poderes de Deus. Este princípio está formulado em termos precisos nestas palavras: amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. E para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajunta. E eis o 2º mandamento, que é semelhante ao primeiro, quer dizer, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo. Estava lendo os textos dos neuróticos, escritos pelo Gruver, com a experiência, né? Eles compartilham esperança, né? Força e experiência entre eles. E ele falava isso. Das dificuldades do nosso egoísmo é que nós não conseguimos amar. Vença o egoísmo que você encontra o amor na sua vida. E são elos, porque nos neuróticos você encontra exatamente medo, angústia, ira, ansiedade. E ele diz, vença o seu egocentrismo, entenda que você é impotente frente às suas emoções, porque você se acha Deus. Se renda, diga, eu sou impotente frente às minhas emoções. E aí o 2º ele diz, acredite em Deus, num poder superior. Vença o seu egoísmo. Na hora que você vencer o seu egoísmo, não tem mais depressão, angústia, medo. Por quê? Porque você segue obediente. Quem vai com Deus vai muito bem. Ah, mas aconteceu, meu Deus, eu sou assim, mas aconteceu isso com uma pessoa que eu amo, com esse, com aquele. Joana de Anjos diz, por mais que eu ame alguém, eu não posso tomar remédio por ela. Posso? Já pensou? Seu filho está doente, precisa de um antibiótico e você toma por ele? Você vai adoecer os seus rins de tanto tomar antibiótico e o menino vai morrer. Cada espírito tem a sua jornada, tem o seu legado, tem o seu remédio, tem o seu aprendizado. Mas só se pensa assim com tranquilidade se amar a Deus. E só se ama a Deus se no mínimo acreditar que Ele realmente existe. Mas se a nossa fé, nossa crença em Deus é no sentido de que toda vez que alguma coisa se desestabiliza materialmente, a gente se entrega às emoções, não dá. O Rick, já desenvolvendo esses anônimos, eu li um livro muito interessante do Dependentes de Amor e Sexo Anônimos, do Daza. Ele diz que tem gente que acha que a felicidade dele está nas mãos de outra pessoa. Ah, eu terminei com esse, isso aqui vai me fazer feliz. Não vai. Aí arruma outro, não vai. Arruma outro, vai arrumar 1 milhão. E não vai. O que você vai arranjar é um fundo de poço. Porque a felicidade, ela não vem fora. O poder superior não está em outra pessoa, ele está acima das pessoas. E o livro ele vai explicando, a metade do livro vai explicando o que é, e a outra metade são depoimentos de pessoas que descobriram a programação. Fantástico, muito prático. Tanto as leituras que a gente fez sobre codependentes anônimos, quanto neuróticos anônimos, quanto os próprios alcoólicos anônimos, os dependentes de amor e sexo anônimos, tem inclusive nos sites e tal, um livrinho interessante.
Porque quantos conflitos nós chegamos aqui e encontramos pessoas com conflitos de relacionamentos por isso? Pessoas que acham que vão encontrar a felicidade em quem? Em outro, em outra. Qual foi a posição que essa pessoa colocou? Em qual posição essa pessoa colocou Deus? No outro, na outra, que ele achava que ia dar a felicidade. O que diz Emmanuel? Quem ser feliz é obedecer a Deus. Onde está a felicidade para nós? Em desenvolvermos o reino de Deus dentro de nós. Valores, estuda, trabalha e pratica o bem. Sermos bons, tentarmos ao máximo desenvolvermos a nossa moral, deixarmos de colocar Deus no lugar que não é dele. Primeiro, que não é abaixo de nós, e segundo, que não é abaixo de seu ninguém que está encarnado, porque aqui só tem espíritos imperfeitos, não são capazes de dar felicidade a ninguém, nem um puro, porque o puro chegou ao nível que chegou, porque ele entende que a paz e a felicidade são construídas de dentro para fora. Quanta gente enlouqueceu com padrões compulsivos que eu li no livro dos dependentes de amor e sexo anônimos. Só depoimento real. Eles falam muito um terminho dizendo assim, pega o trem. Nunca conseguiu deixar um relacionamento. Acaba um, dizendo, não aguento não, aí buf, pula no outro. Pega o trem, aí acaba o outro, 2 dias, 3, 5 meses, puf, pula no outro. Pula no outro, pula no outro, pula no outro, até que um dia os vagões acabam. Ou então ele pisa errado e cai no chão. Um livro que eu recomendaria para qualquer pessoa. Me deixou reflexivo. Quantas vezes na minha própria vida, e às vezes eu vejo nas nossas vidas, nós colocamos Deus em todo canto que não é o canto dele. Olha a dificuldade com a emoção. Não consegue lidar com o fim do relacionamento, pula onde? No outro. Depois, no outro, e no outro, e no outro. Eles chamam repetição de padrão. Fugindo de quem, meu irmão? De você mesmo. Ele recomenda, inclusive, olha, eu vou ter um tempo de abstinência. Para me conhecer. Ele diz, é diferente ser sozinho de ser solitário. Eu tenho que aprender isso, eu tenho que me conhecer, eu tenho que me sarar. Aí eu vou descobrir onde é que está o meu poder superior, que está acima de tudo isso. Mas o medo que nós temos de mudar é tão grande. Por quê? Porque nós não podemos sofrer o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo. A gente tem que fugir, ou vai beber, ou vai sair, ou vai entrar no outro bonde, não é isso? Ou já vai fazer essas outras coisas para achar o outro bonde. Porque a nossa felicidade não está em Deus, está em quem? No outro. Não é, tenho que me irradiar a palavra dos Espíritos. Sou bom, irradio bondade. Consequentemente, vou ter afinidades boas. Vou ter trabalhos bons. Vou ter bons relacionamentos. Porque eu não procurei nenhum deles, eu procurei ser bom. Eu procurei ser melhor do que eu mesmo. Eu procurei fazer o que era bom, entender melhor o que era bom, qual era o caminho a seguir, como era que eu me tornava o melhor servo de Deus dentro das minhas possibilidades. Por que servo de Deus? Porque Ele está acima de todas as coisas. Com todo o respeito que se tem à família, achei interessante lá no CODA, que é o Codependentes Anônimos, também um livro básico, interessantíssimo. Mas Deus, o poder superior, não está na família, não.
quando eu vi dos narcóticos anônimos e dos alcoólicos, ele fala muitas vezes, o Bill W., ele diz, olha, você não vai deixar de usar ou de beber por causa de alguém. Se você deixar, você está fadado ao fracasso. Você tem que escolher por você. Enquanto for pelos outros, é temporário. Eu achei tão forte que nas conclusões deles, ele não dizia assim, nós não estamos aqui, ele parece falar espírita, apesar de não ter conhecido o espiritismo, até onde se sabe. Parece dizer assim, nós somos espíritos imperfeitos, estamos longe dos espíritos puros. Qual é o nosso papel aqui? Melhorar. O Bill diz assim, nós não estamos atrás de perfeição, nós não somos perfeitos. Nós estamos buscando o aperfeiçoamento. Quando é que ele acaba? Nanenino. Nunca. A lei do progresso. Se aperfeiçoar todo dia, buscar melhores leituras, buscar melhores contatos, buscar se reconhecer, deixar de estar pulando o bonde, de bonde em bonde, bonde em bonde. Para, olha para quem te comprou, lembra? Fostes comprado por um bom preço, olha para Deus. Esse é o maior mandamento. Mandamento vem de quê essa palavra? De mandar. Quem manda? Tem gente que diz assim, mas eu não gosto, eu gosto da minha liberdade. Que liberdade? Você vive escravo, escrava do outro, das emoções, dos relacionamentos, de pequenas intrigas, do corpo. Você é um escravo e não entende. Impressionantemente, quem mais fala de liberdade é quem mais é escravo, preso à droga, preso à bebida, preso à farra, preso a tudo que é material. E é caro. E um dia tem um preço. Não é isso? Dinheiro não aguenta desaforo. Não tem bom. Vai pulando de bonde em bonde, não tenha dúvida, não tem trem, por maior que seja, que os carros não acabem, ou que na velocidade, uma hora ou outra, você pise em falso e caia. Pode ser que com a queda você não consiga mais se levantar. É um chamado. Quando eu comecei a estudar isso, sobre os anônimos, foi exatamente, Sérgio, um dia eu recebi a indicação da leitura O Poder do Hábito. Eu li. Aí eu achei interessante, porque o autor era um jornalista. Como é que o jornalista vem falar de hábito? Eu pensei que ele era um psicólogo, né? Um psiquiatra. Ele disse, não. Exatamente, ele foi estudar como é que o Alcoólicos Anônimos surgiu em 35, quer dizer, mais de 70 anos. Eles não são médicos, não são psiquiatras, não usam remédios. E como é que eles estão em 180 países, mais de 2 milhões de pessoas em recuperação, porque não tem cura a doença. E ele começou a mostrar qual era o êxito, que passou dos 70 anos, os 60, sendo criticado pela ciência. E hoje a ciência já está dizendo o quê? Estudando como é que eles conseguiram desenvolver a mudança de hábito, para o cara que era alcoólatra deixar de ser, ou mudar de vida. E aí ele faz. Então tem uma parte que ele vai aplicar para cada coisa. Ele disse, rapaz, que interessante adquirir o livro do Alcoólicos Anônimos. Como começa a funcionar, membros do Alcoólicos Anônimos criaram, nos anos 70, o Codependentes Anônimos. Aí eu, opa, interessante também, traga para cá. Fantástico. O complicado é que a gente se encontra em cada um. Sem ser psicólogo, sem ser medicamento, sem ser psiquiatra. Só com a experiência deles. Aí eles usam os 12 passos. Primeiro passo, reconhecer a sua impotência.
Neurótico, frente às emoções. Codependente, impotência frente aos relacionamentos com os outros. Narcótico, com algo narcótico. Alcoólico, impotência frente ao álcool. DASA, né? Dependente de amor e sexo anônimo, impotência frente a isso. Amor e sexo, porque não é o amor em si. Pequenos relacionamentos intrincados que você acha que são amor e não são. Uma teia que você monta e preenche sua vida e não consegue fazer nada. Todos usam, pediram licença e usam os mesmos 12 passos. Só muda o primeiro, em todos. Só muda a origem. O que é que eu entendi das leituras que eu fiz? Que eu li até agora, estou lá com o Comedores Compulsivos, esse ainda não li. E estou com o do narcótico. Só estou faltando esses dois, assim, até onde eu conheci. Mas Alcoólicos Anônimos, Codependentes Anônimos, Dependentes de Amor e Sexo Anônimos, Neuróticos Anônimos. Nos 12 passos, o segundo passo de todos é o quê? Só funciona a programação se fizer o segundo passo. Qual é? Depois do primeiro. Crer na existência de um poder superior. Quer saber de outra coisa? Não são religiosos. Quando você começa a ler, eles explicam. Pode ter a religião que você quiser e não ter religião nenhuma se você quiser, mas não pode não acreditar num poder superior. Que interessante, gente. Como é que isso não calha no Evangelho? O maior mandamento, qual é? O maior mandamento, de novo. Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Uma pessoa fazendo uma palestra sobre anônimos outro dia me perguntou, no outro evento, por que então que o primeiro passo não é Deus? Interessante, né? Não era para ser o primeiro mandamento? Por que Deus está no segundo? Ele diz, porque aqui só chega doente. E a doença primeira aqui chama-se egocentrismo. A pessoa primeiro tem que se render. Ela primeiro tem que se declarar impotente. Aí quando ela baixar a bolinha dela, aí ela diz, agora eu olho para quem? Diz, olhe para Deus, bote ele no lugar dele. Quando você lê aquele Codependentes Anônimos, impressiona os padrões. Padrão de negação, eu não tenho problema não. Fica dizendo isso para quem? Para o outro. Onde é que está o poder superior? No outro. Eu tenho que ficar dizendo para os outros que aquilo ali não é um problema. Eu preciso falar disso. É importante que se eu tenho um problema, eu identifique o problema para que eu possa controlar e não negar. Outro padrão, padrão de conformidade. Ai meu Deus, será que estão me achando bonito? Será que estão me achando bonita? Aí eu tenho que fazer isso porque o pessoal vai gostar, vou fazer o curso que o povo gosta, o emprego que o povo gosta. Vive pensando em Deus? Não. Conforme os outros pensam. Pitágoras, nos versos de ouro, só deixou 72 versos. Ele diz, não andeis causando inveja. A gente falou isso semana passada. E, quer dizer, o que é que o vaidoso é lá na verdade? Um egocêntrico, que na verdade o que? Ele tem uma carência profunda, que ele só se acha alguém se o povo ficar olhando para ele. Como isso é doloroso. Ele diz, isso adoece uma pessoa. E nós perdemos a nossa vida nisso. Por quê? Colocamos o poder superior aonde? Onde não era o lugar dele. Padrões de controle. Lógico que da codependência e da neurose, desse nervo doente, você vai correr para a dependência de amor e sexo. Quando você vê, você está colecionando, é uma mão cheia de gente, seu telefone 2345678. E você é tão dependente disso que você não é capaz de bloquear nem de desligar ninguém. Por quê? Porque você sempre acha que numa necessidade, você numa carência, você vai ligar.
Você fica alimentando um monte de coisinha besta que vão pesar na sua vida e só vão lhe levar para onde? O que pesa leva você para onde? O que pesa te leva para onde? Para baixo. Mas eu nem percebi. Ai, é. Eu achei assim, indicação dos Espíritos, Sérgio. Indicação dos Espíritos. E agora, que outro dia estava exatamente conversando conosco, porque nós estávamos falando de outras religiões, o Espiritismo é de convergência. Recebi agora 10 livros, todos mais ou menos 600 anos, o mais novo antes de Cristo. Porque eu estou vendo de tudo, de várias religiões anteriores, a mesma coisa. Abandona os seus desejos, aprenda a controlar. Feliz é o homem que se controla. A maior riqueza, dizia o Siddhartha, é o quê? O contentamento. Contentamento é a maior riqueza. Pitágoras, não ande causando inveja. Não seja invejável. Não é bom, Siddhartha, não é bom nem a vitória e nem a derrota, porque a vitória deixa o outro com raiva. Você não precisa combater. Estamos aqui para somar, para andar juntos. Fortíssimo. Aí peguei esses anônimos e me encontrei, achei fantástico na literatura, porque todas elas, sem serem religiosas, só falam de quê? Que a gente tem que deixar o nosso egocentrismo, ou seja, deixarmos de achar que nós estamos no primeiro mandamento, não é isso? Porque nós é que nos amamos sobre tudo. Não, amai a Deus sobre todas as coisas. Coisa mais linda eu ouvi e eu li uma vez, que você pode encontrar Deus em qualquer canto, desde que Ele esteja na sua vida. Não sei se alguém já viu aquele Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Aquilo começa com um livrinho, é uma série de livros, chamado Reinações de Narizinho. Tinha uma coisa tão interessante, a gente concluir já hoje, que uma fada muito linda, né? Uma moça muito linda, ela desagradou uma outra lá poderosa e ela transformou ela numa aranha, porque ela era linda, muito vaidosa, ela virou um bicho feio. O tempo passou, ela virou uma grande costureira, aranha, né? Fazer tecido. E ela desenvolveu a família de aranhas, as aranhas, né? Ela que fez o vestido da Narizinho do Rei de Águas Claras. Ela se acostumou, ela achava que a vida dela era ser bonita fisicamente. E por isso ela pagou e foi transformada num bicho feio, que era uma aranha. Mas sendo feia, ela aprendeu a fazer coisas bonitas, como o quê? Roupas belíssimas, altamente dedicada. Resultado: no dia que ela fez o vestido da Narizinho, não sei se vocês lembram disso, era um negócio que ela disse que ela só ia ter o direito de voltar para a forma bela que ela tinha no passado, no dia que ela fizesse uma coisa linda para outra pessoa. Ela fez o vestido. A fada apareceu para ela e disse: pronto, agora você pode voltar a ser a mulher linda. Sabe o que ela respondeu? Se as aranhas quiserem, tudo bem, mas eu não quero, porque eu aprendi a gostar de ser como eu sou, fazer coisas bonitas com o que eu tenho, como se fosse para nós aqui, com o que Deus me deu. Não é isso a imagem, é o que nós podemos fazer enquanto espíritos. Final é isso. Outro dia fizemos uma cirurgia, mas rapaz, fazer uma plástica, vou não, porque eu quero lembrar. Os gregos antigos diziam que quebravam o vaso, eles selavam com ouro, porque cada selo daquele foi uma vitória com uma coisa pura que você colocou. É bonito. Onde está o valor? Se a gente entender que está trabalhando para Deus. Qual o maior mandamento?
amar a Deus, amareis o vosso Senhor de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. Muita paz. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz.